Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Cuidado com o fermento dos fariseus. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, na verdade, existem dois textos. O primeiro deles é Marcos capítulo 8, versos 11 a 14, que diz assim: Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele, para pô-lo à prova. Exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Se você parar para poder pensar um pouco na experiência de Cristo Jesus, nessas circunstâncias vividas aqui por ele, realmente não deve ter sido fácil para ele. Quando você pensa que a perícope começa com um grupo de fariseus e mestres da lei vindo da região de Jerusalém para a região da Galileia para experimentar Jesus, para tentar encontrar algumas questões para poder desacreditar Jesus junto à multidão, e agora, não tendo sido capazes de poder conseguir isso, Jesus acaba até se retirando, vai para a região de Sidom, de Tiro, alguns milagres acontecem lá, o que ele não conseguiu obter da parte dos líderes religiosos, ele recebe de uma mulher cirofenícia, recebe daquele outro indivíduo que era surdo e com dificuldade de fala. Agora ele volta, retorna, os versículos 1 a 10 mencionam uma multidão de cerca de 4.000 homens que acabaram sendo alimentados na segunda multiplicação de pães que Jesus vai fazer quando ele chega na região, nas margens do mar da Galileia. E logo depois desse sinal, os fariseus aparecem e dizem: olha, você é o Messias mesmo? Então prova isso, faz um sinal aí pra gente. Veja, não é que Jesus não tivesse poder para fazer os milagres. Ele já tinha feito milagres extraordinários. Ele tinha acabado de operar um milagre de multiplicação de pães e peixes, e uma multidão com cerca de 4.000 homens havia comido. Se você pensar que as mulheres e as crianças não eram contados, com certeza estamos falando aqui de uma multidão de no mínimo 10 a 12 mil pessoas. Então o problema não era um milagre para eles poderem crer. Eles estavam tentando de novo experimentar Jesus, e você percebe que Jesus, ao ouvir isso, ele suspirou profundamente. De novo, você repara que quando ele vai curar aquele cego ou surdo e com dificuldade de fala, ele também suspira e diz efatá. Nós vimos isso ontem. E no texto que lemos do livro das Atos das Nações, nos é dito que Jesus estava suspirando, porque estava pensando nesses líderes religiosos. E agora, de novo, um outro momento, e eles pedem de novo um outro sinal. E Jesus vai dizer: não darei sinal algum aos homens dessa geração. A tristeza estava no coração dele. E agora o texto continua a partir do verso 14. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está endurecido, que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando eu reparti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios sobraram entre vocês? 7, responderam. E vocês ainda não entenderam? Perguntou Jesus. É interessante que nesse texto, Jesus, tenta imaginar a cena, e Jesus está profundamente triste por causa daquela geração. Ele está triste. Ele olha para o que está acontecendo, seu coração está angustiado. Ele olha para aquelas pessoas que não conseguem acreditar nele, os líderes religiosos que ainda por cima tentam criar ciladas para tentar desacreditá-lo junto à multidão.
Ele está profundamente triste e magoado diante disso tudo. Agora, ele entra no barco, esses indivíduos vêm, pedem um outro sinal para ele, ele diz, não vai ter sinal nenhum para essa geração. Jesus vira as costas, os deixa para trás, entra no barco, os discípulos tinham se esquecido de pão e Jesus olha para eles e diz, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles acharam que Jesus estava falando do pão terreno. Você percebe de novo, Jesus está chateado aqui. E ele faz uma quantidade de perguntas retóricas para os discípulos. Eles, escuta, foram 2 vezes que eu multipliquei pães. Quantos pães vocês recolheram da primeira vez? Aliás, quantos cestos cheios de sobras? 12. E na segunda, mais 7. Ok. E vocês ainda estão preocupados com pães e ainda não entenderam. Vocês ainda não compreenderam. É claro que quando nós olhamos para o texto, nós descobrimos que Jesus estava falando, na verdade, da doutrina dos fariseus. Quando comparamos esse texto com os outros evangelhos, a gente descobre exatamente isso. Jesus estava chateado porque de todas os diversos partidos políticos da época de Jesus, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, havia mais de 200 grupos de judeus naquela época com crenças diferentes umas das outras. Aqueles que mais se aproximavam das escrituras eram os fariseus. A maior parte dos conversos que Cristo teve dentre os líderes religiosos foi dos fariseus. Mas agora Jesus olha para eles e Mateus principalmente vai mencionar que Jesus vai dizer para eles, ouçam o que os fariseus têm a dizer. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles têm uma boa teologia, mas não vivem o que falam. Eles estavam enciumados por causa de Jesus, num primeiro momento do seu ministério, eles tentaram se aproximar de Jesus para trazê-lo para o seu lado. Jesus não o quis. Agora, eles se apercebendo que Jesus estava desenvolvendo um ministério independente deles, eles começam a tentar lançar descrédito sobre Jesus. E Jesus vai se entristecer diante disso. Não tem nada que entristeça mais o coração de Jesus do que quando ele percebe filhos seus que não apenas não compreendem aquilo que é a sua vontade, mas ao mesmo tempo acabam tendo o coração endurecido para permitir que a palavra de Deus entre dentro do seu coração e a sua boca, a sua língua se solte para poder proferir as palavras de Deus para os outros, para poder salvar pessoas. Aqueles indivíduos nem estavam salvos, mas ainda eram instrumentos usados pelo inimigo para tentar impedir que outras pessoas alcançassem o conhecimento necessário para que eles pudessem se salvar. Realmente é alguma coisa muito triste. Amanhã nós teremos a oportunidade de fazer um estudo adicional para poder juntar todos os elementos que estudamos durante essa semana para que não fique nenhuma ponta solta aqui no nosso estudo. Mas antes disso eu queria orar junto com você, pedindo a Deus para que nos ajudasse a entender a vontade dele. Mas não apenas isso, para que possamos viver a sua vontade e ser cooperadores seus dentro da sua obra. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos deixou um caminho claro, pronto para poder ser seguido. Mas às vezes, Senhor, nós nos perdemos no meio do caminho, como os fariseus da época de Jesus. Temos o conhecimento, mas não o praticamos. Pedimos e nem mesmo compartilhamos com os outros. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos crescer nisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?